A Lei Geral de Proteção de Dados pode ser usada em todos os ramos de atuação? Oi, eu sou Silvia Brunelli. Neste canal, eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo diário, para que você possa usá-los no seu dia a dia e deixar sua vida muito mais fácil. A LGPD pode ser usada em todos os ramos de atuação? Número 1. Pergunta errada. Lei Geral de Proteção de Dados, ou a LGPD, não é um produto para ser usado, é uma lei federal para ser cumprida. E além de ser uma lei federal, e anote aí o número da lei, Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020, ela tem repercussão na Constituição Federal. A emenda número 115 acrescentou o inciso 79 ao artigo 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º? O artigo 5º contém todos os direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros. São direitos que não podem ser tirados de nós, a não ser em casos de exceção. Silvia, dá um exemplo de caso de exceção. Quando há guerra, quando há estado de sítio ou quando há algum decreto de emergência coletiva, como foi no caso da pandemia. Lá na época da pandemia, o que aconteceu? Os nossos direitos de ir e vir, por exemplo, foram suspensos. A gente não podia sair, lembra disso? Parece que faz tanto tempo, né? Inclusive, quando a gente lembra disso, nem parece que aquilo foi real. Mas foi. Ficamos presos em casa aí durante muitos meses. Então, o nosso direito de ir e vir estava suspenso por um decreto, porque havia algo muito grave acontecendo, que esses direitos, que são garantias fundamentais, foram tirados. Mas fora nesses momentos de estado de exceção, nossos direitos e garantias fundamentais não podem ser violados. E agora, no inciso 79 do artigo 5º, proteção de dados, inclusive nos meios digitais, é direito e garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Então, ao contrário da pergunta do colega, a LGPD não pode ser usada em todos os ramos de atuação. A LGPD é uma lei federal com repercussão na Constituição Federal que deve ser cumprida. E se a pergunta dele era se todas as empresas de todos os ramos de atuação precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, a resposta é afirmativa. Sim, todas as empresas, independente do ramo de atuação, independente se tem ou não lucro, né? Nossa, agora deu um tilt aqui. Como eu sempre falo, eu não edito vídeos. Se tem ou não fins econômicos, precisa se adequar. Inclusive, até os profissionais autônomos que exercem o seu trabalho, prestam o seu serviço, mas não têm um CNPJ, também precisam se adequar. Olha que informação importante. Você é autônomo? Um exemplo, advogado autônomo, você presta serviço para várias pessoas, mas nunca abriu um CNPJ? Você é um arquiteto autônomo? Você é um mecânico autônomo? Você é um engenheiro autônomo? Você é um médico que não tem um CNPJ aberto, apenas um consultório que você atende na sua própria casa? Você também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa informação é muito importante. Não houve nenhuma isenção. Não importa se você é um profissional autônomo, se você tem uma MEI, se você tem uma grande empresa, não importa. Todos, sem exceção, precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente agora que a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é direito e garantia fundamental. A proteção de dados é um direito que tem que ser preservado. Não é sobre a sua empresa se adequar ou não, é sobre você respeitar o direito à proteção dos dados das pessoas que você trata aqueles dados, que você acessa aqueles dados, que você usa aqueles dados. É a respeito de você cumprir também a Constituição Federal.
Falando em proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é muito importante, e isso está na cabecinha de muitos empresários, que a Lei Geral de Proteção de Dados só se aplica quando ele usar um sistema, quando ele tem um site na internet. Isto não é verdade. Eu já me deparei com empresários falando, não, eu não preciso me adequar porque eu não uso nenhum sistema, eu nem tenho site na internet. Olha, eu vou repetir de novo. A Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, a proteção é nos meios físicos. O que é um meio físico, Silvia? Papel. Então, se lá na tua empresa não existe ainda um sistema, tudo é anotado em fichas, tudo é feito através de anotações em papel, eu tenho uma informação para te dar. Você precisa proteger também esses dados pessoais. Silvia, eu não entendi. Como é que eu vou proteger os dados em papéis? A Lei Geral de Proteção de Dados diz que as medidas de segurança têm que ser técnicas, ou seja, lógicas nos sistemas, mas também administrativas, para incluir aqueles dados pessoais que são tratados, ou são coletados, ou são usados, acessados nos papéis. Inclusive, através dos papéis que a gente tem muito problema de acesso não autorizado. Um papel com dados pessoais que está largado na mesa de alguém e outra pessoa passa e acessa, mesmo que visualmente, já houve um incidente de segurança com dados pessoais. Você sabia disso? Qualquer tratamento diverso ou diferente daquilo que está estipulado na política de privacidade ou qualquer acesso que seja ilícito, ou seja, indevido, já é considerado um incidente com dados pessoais que, inclusive, dependendo da gravidade, precisa até mesmo ser informado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você sabia disso? Acho que você precisa começar a me seguir aqui no canal, porque tem muitos detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que ninguém te conta. E aqui neste canal, todos os dias, eu trago esses conteúdos relevantes, conteúdos profundos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que ninguém te conta. Então me segue aqui no canal e, por favor, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para um colega que não tem essa informação. Vamos disseminar as informações, que tem muita empresa que não se adequou porque acha que não precisa, e não existe exceção. Todos os ramos de atuação, independente do tamanho, independente de qual seja, independente se tem ou não fins lucrativos, e todos os órgãos públicos, sem exceção, incluindo também os profissionais autônomos, precisam se adequar. Então, avisa todo mundo que você conhece que todos precisam se adequar. Aliás, já estão atrasados. Todos precisavam estar adequados desde 18 de setembro de 2020. Você sabia disso?